puder, fala pra ele que eu sei quem ele é, que eu sei o que ele faz, e é por isso que eu tô aqui, porque eu quero falar com ele. Fala, galera! Aqui é a Luciana Napp, diretamente da Inglaterra, e hoje um vídeo diferente. E eu espero que eu possa escolher algumas palavras que eu vou falar aqui para que eu não seja o vídeo não seja cortado. Vocês vão entender o porquê. E olha, se você está aprendendo, quer aprender inglês, esse vídeo é importantíssimo para você. Você vai entender o porquê. E olha, uns dias atrás, porque algumas pessoas perguntam, né? Principalmente no meu canal no YouTube e às vezes no Insta, fazem algumas perguntas sobre mim, né? Como eu aprendi inglês, onde eu moro, essas coisas. E aí eu tava pensando, ai, eu não sei se eu faço um vídeo, porque é tão fácil a gente falar dos outros, né? Mas da gente é difícil. Só que, gente, que você pode pensar, ah, você vai falar da tua vida, o que isso tem a ver com inglês, o que isso vai acrescentar pra mim? Calma aí, segura aí que você vai ver como vai ser importante esse vídeo pra você. E ó, se depois você não gostar, pode dar seu dislike, eu não vou ficar chateada. Mas aí eu tava pensando, né? Faz uns 4 dias mais ou menos, eu tava fazendo meu café da manhã e eu pensei, nossa, fazer um vídeo falando sobre minha história, tal. E aí eu tava assim meio relutante, sabe? Aí eu sentei depois do café para responder perguntas e aí surge uma pergunta de uma pessoa que depois eu vou ler para vocês aqui. E eu falei, bom, eu vou fazer esse vídeo. E olha, galera, uma pergunta que o pessoal me faz muito, onde você mora? No começo dos vídeos eu falo assim, aqui é a Luciana Napp, diretamente da Inglaterra, eu moro atualmente na Inglaterra. Tá, pessoal? Eu já morei em vários países. Eu já morei na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos, na Espanha e atualmente eu moro na Inglaterra. Mas depois eu vou falar mais ou menos sobre isso, ok? E aí, pessoal, olha só, uma pergunta que o pessoal faz muito pra mim é como que o inglês surgiu na tua vida? E, gente, até eu, assim, fica difícil de explicar. Porque, assim, eu não tinha nenhuma pretensão na época, eu era criança, então eu não tinha nenhuma pretensão em falar assim, ah, um dia eu vou crescer e vou trabalhar com inglês, ou eu quero falar fluente para isso, para aquilo. Mas uma coisa tinha na minha cabeça. Eu venho de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo. Então, olha só, se você que está me assistindo, você acha que você não tem recursos, tá? Então, escuta o que eu vou falar. Porque eu era uma criança e na época, olha só, não tinha internet, eu tô falando aí da década de 80, comecinho, enfim, não tinha internet. Eu tinha uma vizinha que eu brincava muito com a neta dela e a filha dela trabalhava na Stella Barros Turismo. E quando a neta dela vinha no meu prédio, que ela tinha um pouquinho, ela era 1 ou 2 anos mais velha que eu brincava com essa menina. E essa menina vinha com camisa do Mickey, com doce dos Estados Unidos, ela falava sobre os Estados Unidos. E eu ficava encantada com as histórias. Ela vinha usando aqueles tênis modernos. Enquanto isso, eu usava só aquelas conguinhas, né? Conga branca. E a menina vinha com tênis Nike, vinha com não sei o quê. E assim, eu comecei a imaginar sobre um outro país que falava uma outra língua. E aí, a gente pegou um atlas do lixo, né? Porque, gente, na boa, minha família sempre foi assim. Eu falei, a gente era de origem pobre mesmo, passava necessidade. Então, se a gente passasse assim do lado de uma lixeira, via assim livro, via alguma coisa assim que a gente podia pegar, a gente pegava. E esse atlas a gente pegou do lixo. E aí eu começava a folhear, para quem não sabe, quem é da nova geração, um atlas é um livro que tem os mapas, né? E hoje em dia você tem tudo isso na internet, você pode ver 360 graus, você pode abrir o Google, né? Ver um país ali, uma rua, enfim, mas nessa época não. E, gente, eu comecei a ver os países, e Europa, e América do Norte. E aí eu tinha uma lista, gente, de uns 10, 11 países que eu queria conhecer. Eu escrevi mesmo, tinha uma folhinha, né, que anos depois eu vi, ela tava ali meio amareladinha no meio do mapa, com a minha letrinha assim mais de criança, com uma lista de uns 10 países que eu queria conhecer. E aí surgiu essa vontade, sabe, de aprender inglês. Só que assim, não tinha condições. Aí, o que eu fiz? Gente, quando eu era criança, eu já vendi chup-chup, já vendi passe escolar, fazia de tudo. Só que não dava. Naquela época os cursos eram muito caros, pessoal. Não tinha condição. Aí eu esperei, quando eu arrumei o primeiro emprego, assim, né, de mais relevância, né, que tinha um salário ali, porque até então eu fazia assim, né, coisas de vender chup-chup, como eu falei, eu comecei a pagar um curso de inglês, tá?
E aí foi com muito sacrifício, eu posso dizer assim, que eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, que meu trabalho pagava metade da minha faculdade, vendia vale-refeição, ficava com fome, sabe? Eu não tenho vergonha de falar isso, é duro, sabe? E aí estudava inglês, tá? E, gente, uma coisa que me perguntam, né? Qual era a maior dificuldade que você tinha? Eu acho que na época a maior dificuldade é que realmente eu tinha que ficar com fome. Só um pouquinho. Eu trabalhava de dia e quando tinha o almoço dos funcionários, às vezes no meu horário tinha outras pessoas que iam pra cozinha e tinha uma tia que ia lá, a gente chamava de tia, né? Com aqueles isopor, vendia salgados e muitas vezes eu sentava ali do lado dos outros funcionários comendo com aquele cheiro de comida e não comia, ou às vezes eu levava uma maçã, mas eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? Então assim, aí eu saía do meu trabalho, ia pra faculdade, né? Como eu tinha que economizar dinheiro e também tempo, né? Porque eu trabalhava em Santos, morava na cidade de São Vicente. O que eu fazia? Eu saía às 5 e pouco do meu trabalho e a faculdade começava às 7h30. Então eu ia direto da faculdade, eu levava um Tupperware com uma coisa para comer. Aí eu entrava na faculdade, porque essa faculdade de dia funcionava um colégio lá. Entrava, sentava, entrava em alguma sala de aula, fechava a porta, que as crianças, o pessoal do período da tarde já tinha saído. Aí eu juntava 2, 3 carteiras e eu pegava no sono ali mesmo, que eu tava cansada, dormia um pouco, comia alguma coisa que estava no meu Tupperware, ia pra aula noturna, isso de segunda a sexta. E de sábado de manhã eu ia pro curso de inglês, tá? Então, e assim, isso eu já tava noiva já do meu marido. O pessoal pergunta se eu sou casada, sou, meu marido tá aqui atrás, né? Me vendo gravar. E aí o que acontece? Eu pegava e estudava de sábado o inglês e às vezes final de semana eu ficava lá nos livros e de madrugada, enfim. E essa era a minha vida. Aí alguém pergunta assim, Luciana, você já pensou em desistir do inglês na época que você estudava? Não. É uma coisa interessante porque eu comecei a estudar e fui do começo ao fim. Gente, eu não sou nenhum crânio, nenhuma Caxias. Eu já comecei a estudar violão, já comecei a estudar teclado, já teve vários cursos que eu entrei e saí. Mas inacreditavelmente o inglês era uma coisa assim que eu coloquei na minha cabeça, que eu ia aprender. E do começo ao fim eu não parei nem 1 mês, nem 2 meses, não tranquei matrícula, nada. Nesse ínter eu casei, continuei estudando e depois já comecei a dar aula. Então eu nunca pensei em desistir, é uma coisa assim que realmente não passou pela minha cabeça, né? Outra pergunta que o pessoal fala pra mim, você tinha medo de falar? Sabe, você travava? Tinha medo de falar, pessoal, tinha medo. Eu comecei a estudar, mas assim, eu morava numa região turística no Brasil, que é a região de Santos ali, então de vez em quando dava pra você topar com um gringo no shopping, se eu via alguém falando inglês, alguma coisa, ou na praia, e realmente quando eu falava, meu Deus, tem uma pessoa aqui do meu lado falando inglês, de repente tá perdida, eu posso ter oportunidade de ir lá, eu tinha medo. E um dia, quando eu tava aprendendo, um cara do Canadá veio passar umas férias, olha, eu não sei o que aquele cara veio fazer naquele bairro, da cidade de São Vicente, porque era realmente um bairro afastado. E aí minha irmã foi lá conversar com ele. Minha irmã mais nova sempre me enfiando nas coisas aí, né? Sempre me colocando em saia justa. E de repente, um dia, ela bate no portão, eu abro, ela falou assim, Luciana, esse é o canadense que eu falei, fala com ele. Gente, eu pensei, meu Deus, agora não tem desculpa, vou ter que falar. E aí eu tinha aprendido justamente, porque gente, eu tinha acabado de começar a aprender. Nessa época eu tinha acabado de começar a aprender. E eu lembro que eu tinha tido a aula do Nice to meet you. Nice to meet you too. Gente, se você ainda tá no comecinho e não sabe o que é Nice to meet you, aliás, vou te dar uma dica aqui que vai te ajudar.
Quando uma pessoa vem e fala muito prazer pra você, é muito provável que ela vai falar nice to meet you. Você vai repetir a frase toda e vai colocar um to no final, que é também, muito prazer também. Então, a pessoa fala nice to meet you, você fala nice to meet you too. Ok? Vamos praticar? Nice to meet you. Repeat. Nice to meet you. Very good. Aí você repete nice to meet you too. Very good. Tá vendo? Eu não aguento. Nem contando minha história, eu tenho que ensinar alguma coisa, gente. Na boa. Eu não aguento ficar sem ensinar, né, Riva? Só que é o seguinte. Na época, quem estava me ensinando não falou as coisas que tem que ser falado, né? Ó, pode ser que a pessoa tenha um sotaque assim, pode ser que a pessoa fale alguma coisa diferente. Mas, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Qualquer coisa que a pessoa falar, primeiro que você não precisa repetir a frase toda e colocar o to no final. Você pode falar you too. Por exemplo, muito prazer. Prazer é meu também. Tá? Então, por exemplo, nice to meet you. You too. Tá? Mas, ó, o que quer que a pessoa fale, você pode falar a frase toda e colocar o to no final. Então, se eu falar nice to meet you, você fala nice to meet you too. Se eu falar good to meet you, você pode falar o quê? Good to meet you too. E assim vai, pessoal. Ou se a pessoa falar alguma coisa que você entenda que é muito legal te conhecer, é um prazer, você pode falar you too. Sim? Só que é o seguinte, professora não tinha me explicado isso que eu tô falando pra vocês. Aí eu falei assim, né? Aí ele, what's your name? Aí eu falei, my name is, what's your name? Aquela coisa. Aí eu falei, nice to meet you. Ele, nice to meet you. Aí eu, hã? Nice to meet you. Sabe, me deu um negócio assim, porque assim, a professora tinha falado, ó, é nice to meet you too. Só que ele falou já num sotaque, e aí a conversa não saiu muito daquilo. Ele tentou algumas palavrinhas, eu tentei aqui. Eu tava aprendendo, acho que fazia uns 15 dias. Tinha sido minhas primeiras aulas. Mas enfim, gente, eu meio que corria de gringo se eu visse, tá? Só que aí chegou uma hora que eu falei, não, eu quero falar inglês, eu quero me tornar fluente, então toda vez que tiver uma oportunidade, ainda que for para falar só um pouquinho que eu sei, eu vou falar. E ponto final. E assim começou a mudar o meu processo de aprendizado. Outra pergunta que o pessoal me faz bastante. Como você começou a dar aula? Gente, eu posso dizer que eu nunca tive pretensão. Eu nunca imaginei que eu ia ser professora. Eu tinha começado a trabalhar numa empresa e ali eu estava bem, já tinha tido umas 2 promoções. Eu trabalhava numa empresa que é multinacional, no departamento internacional dela. Só que aí eu fiquei doente, com tendinite grave, tá? Fui afastada do trabalho e nesse ínterim eu comecei a dar aula particular de inglês em casa, porque eu já peguei 2 alunas que queriam, né? E graças a Deus essas alunas deslancharam. Uma se tornou comissária, eu acho que a outra também. Enfim, uma delas mora no exterior hoje. Enfim, deu super certo, né? E aí, gente, eu comecei a pensar sobre como é que era meu trabalho, aquela coisa desgastante, tudo. E aí que aconteceu que eu saí da empresa, né? Que eu achava que eu ia fazer carreira ali. E aí a conclusão é que eu fui contratada por uma escola na época bem famosa, né? No Brasil de idiomas. E eu lembro, gente, como se fosse hoje, eu lembro o rosto dos alunos, a posição, a sala de aula, eu consigo imaginar, ver na minha mente a primeira aula de inglês que eu dei. E quando eu cheguei em casa, meu marido perguntou, você lembra que você perguntou? Como é que foi a aula? Como é que foi a aula? E eu falei, Riva, foi maravilhoso, eu amei dar aula, é a coisa assim que eu quero fazer para minha vida. Gente, eu saí daquela aula flutuando, vocês não têm noção. E aí, depois que eu comecei a dar aula, eu percebi que essa questão da aula tá no meu sangue desde pequeno, porque eu sou uma pessoa que se eu aprender alguma coisa, não é só de inglês não, qualquer coisa, né? Se eu aprender assim, ó, tem uma garrafa aqui, se eu aprender como é que é a fabricação da garrafa, a primeira pessoa que eu tiver oportunidade vai falar assim, gente, você não sabe como é que essa garrafa é fabricada? Eu já tenho essa tendência de querer ensinar as coisas. E sem brincadeira, eu me achei ali, sabe?
E dali em diante eu comecei a dar aula e as minhas aulas começaram a fazer sucesso, minhas turmas começaram a lotar. E aí logo depois eu montei o meu próprio curso. E aí eu comecei com 14 alunos e depois no semestre seguinte foi para 55, depois para 100 e pouco, 200 e pouco, 400 alunos. E aí, a partir do ano de 2003, já 2004, começaram as listas de espera nas turmas. Eu comecei a fazer muito trabalho com a comunidade, trazia grupos de americanos, de pessoas do exterior. Eu fazia trabalhos em comunidades carentes, enfim, em escolas públicas, e aí até hoje. Agora, já me perguntaram, você já pensou em parar de dar aula? Gente, já pensei. Aliás, eu já parei em 2006 por um tempo, porque fui morar em Nova York, eu queria ter essa experiência, tá? Só que não tem jeito, cheguei lá, pensei que ia fazer outras coisas e as pessoas começaram a chegar em mim e pedir aula. Porque, gente, ao contrário de que muita gente pensa, por exemplo, eu moro aqui na Inglaterra e tem muito brasileiro, muita pessoa hispana aqui que não fala inglês direito. E aí quando eles me conhecem, veem eu falando inglês, sabem que eu sou professora, vem pedir aula, não tem jeito. E em Nova York não foi diferente. Aí quando eu retornei para o Brasil, eu retomei as aulas, tá? E depois eu mudei novamente, né, para outros países, mas sempre dando aula. Aí já não parei mais. Mas a questão de pensar em parar, gente, é porque eu sou uma pessoa bem intensa, eu dou atenção para os meus alunos, eu converso com eles. Por exemplo, às vezes tinha problema de aluno, adolescente, brigava com os pais, ia lá na escola. Eu lembro uma vez uma adolescente de 12 anos chegou lá e falou assim: professora, eu briguei com meus pais e saí de casa. Eu falei: como? Eu saí de casa, eu não sei pra onde eu vou. Eu falei: não, você vai ficar aqui comigo, vai passar o dia aqui, tá bom? Você não vai sair. Aí ela ficou acompanhando a minha rotina lá, a gente ficou batendo papo. Aí eu liguei pra avó dela, né, que era quem pagava o curso responsável. Eu falei: ó, fica tranquila, tua neta tá aqui, ela vai ficar aqui comigo. Aí no final do dia a menina já tinha mudado de ideia, voltou pra casa. Então assim, sempre fui só uma pessoa intensa, que dou atenção pras pessoas. E isso desgasta. Isso desgasta, entendeu? Mas ensinar tá no meu sangue, tá na minha veia, como dizem. Então eu só vou parar mesmo quando eu me aposentar. Não vou trocar de profissão, porque dar aula, ensinar é o que eu amo fazer. E, gente, tem uma pergunta que às vezes o pessoal faz: você já foi para os Estados Unidos? Você já foi... Gente, já fui, para ser mais exata, já fui 13 vezes para os Estados Unidos, já morei lá, já estudei lá, já fui bolsista. Algumas vezes que eu fui para lá fui de graça, ou eu fui dar palestra, ou eu fui... Oi, meu amor! Good morning, sunshine! Meu filho ali na porta. Então, gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando as pessoas falam assim, me ouvem falar: você já foi para os Estados Unidos? Já fui 13 vezes, não sei o quê. Pensa tudo no glamour, né? Não teve glamour. Claro, depois teve alguns glamours. Eu fui uma época para os Estados Unidos, uma vez que fui dar uma palestra com tudo pago. E eu cheguei a ficar numa suíte 5 estrelas. Mas não fui eu, não foi com o meu dinheiro. Eu não desembolsei um tostão, tá? Aliás, eu tinha ficado numa suíte 4 estrelas, vai vendo. Só que aí deu vazamento na banheira da suíte que eu tava, que disse que tava pingando água pro quarto de baixo. Aí eles foram no quarto que a gente tava hospedado, meu marido foi junto, também foi com tudo pago. E aí pediram desculpa do hotel e falaram assim: ó, tá um vazamento, eu vou colocar vocês em outro lugar. Pedimos desculpas pelo inconveniente e colocaram a gente numa suíte 5 estrelas, presidencial. Falou: nossa, o Riva tá rindo, porque ele sabe, tá? Fomos pra suíte presidencial. Eu, Luciana, que vinha lá da Baixada Santista. Meu Deus. Então, gente, e olha só, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, uma pessoa pagou pra mim, tá? Um pessoal amigo da nossa família falou: Luciana, você já dá aula, né? Você já tem até o seu curso, mas a gente estava batalhando, ainda estava no começo. Você tem que ter essa experiência de ir para os Estados Unidos. Então, se você quiser, a gente vai pagar a tua viagem e você vai pagar pra gente de volta com o trabalho. E eu lembro que nessa época, essa pessoa, que é uma pessoa muito querida pra gente, que tinha condições, fez um cheque de R$2.500 na época. Gente, eu tô falando do ano de 2000. E eu fui para os Estados Unidos e fiquei um mês lá. E não tinha um brasileiro. Fui para Minneapolis. E fiquei na casa de 3 famílias e tive várias experiências ali. Mas, gente, sem glamour que o pessoal pensa, tá?
Porque se você está vendo esse vídeo e você não tem condição financeira, a minha situação, para vocês terem uma ideia, eu fui com uma mala que ela estava rasgada. Ela estava rasgada. E aí eu lembro como se fosse hoje. Agora é engraçado, mas na época, que eu falei, eu vou com o que eu tenho. É essa roupinha surrada que eu tenho, é isso, dinheirinho contado. E eu cheguei lá, eu lembro que a primeira casa que eu fiquei, porque eu fiquei em 3, tinha uma senhorinha que era com a minha mãe americana lá, né? E ela chegou, não vou falar nome aqui, mas vamos supor que o nome do cara era Jack. Aí eu lembro eu passando assim, e ela foi ver minha mala. Ela falou assim, Jack, there is a hole in her bag. Tipo assim, ô Jack, tem um furo na mala dela. Conclusão, gente, eles me arrumaram outra mala, enfim, mas não teve aquele glamour. Mas óbvio, eu não tô nem aí com a minha roupinha surrada, com a minha mala rasgada, mas eu fui. E aí, outras vezes que eu fui, já foi de forma diferente, tá? Mas o que eu quero dizer pra você, comece com o que você tem, da maneira que você está. Não espera, tá, gente? Olha, eu falo isso de coração. Não espera o momento ideal. A situação ideal, ela nunca vai existir. Tem gente esperando situação ideal para tudo. Para entrar num curso, para aprender um idioma. Não vai ter essa situação ideal, entendeu? Olha só, por exemplo, situação ideal. A situação que a gente tá, que vocês sabem que eu não posso falar, que senão meu vídeo pode ser cortado, eu engordei 20 quilos, gente. Eu engordei 20 quilos. Só que eu falei assim, eu estou dentro de casa, eu trabalho pela internet, né? Eu pensava assim, eu não quero aparecer nos vídeos com essa cara de bolacha que eu tô, pelo amor. Eu não quero fazer vídeo assim, eu não quero fazer vídeo assado, mas eu pensei, não tem situação ideal. Eu engordei esses 20 quilos, eu vou continuar gravando, eu vou gravar um vídeo, vai ter vídeo todo dia no meu canal, eu vou continuar ensinando, eu quero que as pessoas aprendam, eu quero ajudar elas ultrapassar essas barreiras e vai com a cara de bolacha mesmo. Tanto é que essa pulseira que tá aqui no meu braço, né, que eu não vou tirar enquanto eu não voltar pro meu peso ideal. Se você quiser ver como eu tava antes, pode procurar aí um ano atrás aí no meu canal, em vídeos, 1 ano e meio, você vai ver que eu tô diferente. Mas eu falei, não, eu vou continuar, porque não tem situação ideal. Eu não vou esperar tá com a carinha mais fininha, tá mais apresentável para voltar a gravar vídeo. Então, faz com o que você tem e do jeito que a coisa tá, entendeu? Que aí sim você vai fazer a situação ficar mais ideal e mais favorável para você, tá? Não vai esperar nada favorável para você começar a fazer o que você quer. E tem uma coisa que me perguntaram aqui, pessoal, que é interessante, uma pergunta. Às vezes o pessoal fala, quais são as situações às vezes mais engraçadas, mais interessantes que já aconteceu em sala de aula? Gente, se eu fosse contar a situação aqui, senta que lá vai a história. Porque você imagina, eu dou aula desde 1996. Então você faz as contas aí. Nesse momento que a gente está gravando o vídeo, são 25 anos. Talvez tem gente aí que vai ver o vídeo que não tem isso de idade. Ou tem gente que há 25 anos, em 96, era criança. Mas assim, eu tenho coisas assim muito emocionantes que aconteceu. Óbvio, tem coisas engraçadas também, né? Mas uma coisa que é interessante, gente, é que o inglês, assim como todas as coisas, tá? Ele não vem desacompanhado da emoção. E isso é uma coisa que eu bato nessa tecla, porque assim, nós somos seres humanos integrais. E o que é isso? É corpo, é mente, é alma, vem tudo junto. Não tem como um aluno entrar na minha sala de aula e ele esquecer a emoção lá fora, vir só o intelecto dele ali e eu jogar um monte de conteúdo. Então eu, como professora, eu levo em consideração isso. E eu trabalho muito medo de falar, eu trabalho muito o lado assim, né, do meu aluno como um todo. Entende? Muitas vezes tem aluno que chega na sala de aula e ele não está entendendo alguma coisa, ou aquele dia ele está distraído, porque com certeza tem alguma coisa por detrás. Então, tendo esse feeling, né, esse sentimento e essa percepção que eu tenho, então eu procuro trabalhar isso. Meu aluno, eu vejo ele de uma forma integral, tá? Então, o que acontece? Aconteceu muita coisa emocionante no meu curso. Eu já tive pedido de casamento no meio de programação do meu curso. Eu já tive... Aí é pesado.
Mas eu tive aluna que vinha assistir a aula minha com balão de oxigênio. Então, se você acha que você está com dificuldade, quando eu lembro dela entrando na sala com um balão de oxigênio para assistir minhas aulas, eu falo, gente, que outra dificuldade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Gente, tivemos que dar uma parada aqui, porque eu meio que desatei no choro nessa parte. Também o vídeo parou de gravar, enfim, foi uma... Mas é a parte que a pergunta é, as pessoas falam assim, conta uma coisa ou engraçada, ou emocionante, coisas que aconteceram durante a sua carreira de professora, né? E como eu tava falando, são 25 anos. E como eu sou uma pessoa que eu trabalho, né, a parte integral do aluno, que eu já falei, né? Então, gente, já teve pedido de casamento em minha sala de aula, já teve várias coisas assim muito emocionantes que aconteceram e uma das coisas assim que me marcou foi uma aluna minha vindo, e aí é por isso que eu comecei a chorar, vindo de balão de oxigênio na sala de aula. E tipo assim, ela vinha, né, o marido ajudava a carregar porque era um balão grande, colocava do lado dela, né, ela com os aparelhos assistia a aula. Então assim, e sabe uma coisa que eu notei? Porque assim, ela já estava doente, né, e ela já vinha naquela turma, e quando aconteceu as férias, que ela voltou já assistindo a aula com oxigênio, né. E aí, gente, uma coisa que eu notei naquela turma dela é que as pessoas pararam de reclamar. Eu não ouvia mais aluno falar assim, olha, eu não fiz a lição porque eu não tive tempo, ou eu tô cansado, ou eu trabalho demais. Porque eu acho que o impacto foi tão grande, sabe, dos alunos verem o esforço dela de estar indo para as aulas, que, gente, todos os problemas daquela turma parece que desapareceram, sabe? Então, assim, eu queria dizer para você que qualquer dificuldade que você tenha, sabe, você pode ultrapassar isso, sabe? E eu tinha alunos que vinham de cadeira de roda, sabe? Então, assim, eu me deparei com pessoas, assim, excepcionais, gente, que não se davam desculpa, entendeu? Então, assim, se você quer aprender e você tá bem, sabe? Eu digo assim, tá tudo ok com você, mas a sua desculpa tem sido, de repente, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Pensa sobre isso, que você começa do jeito que você tá, entendeu? Agora, eu vou contar uma história que eu vou ter que mudar palavras aqui para não ser cortada, tá? Porque essa é uma história também que... O que aconteceu? Eu fazia, como eu comentei no começo do vídeo, eu fazia trabalhos de intérprete, também de tradução. E eu também doava meu tempo, assim, sendo intérprete em comunidades carentes, em escolas públicas, fazendo... quando vinha grupos, né, de faculdades dos Estados Unidos, e eles iam fazer atividades culturais, enfim, eu ia como intérprete, né, e às vezes eu tirava uma semana inteira, né, e doando meu tempo, assim, porque esses grupos vêm, geralmente eles iam, né, que eu não estou no Brasil, eles iam para o Brasil geralmente em março, né, e eu acho que em setembro, né, março tem uma parada, né, que é o Spring Break, né, que é a parada da primavera. Então era uma semana inteira que eu doava ali do meu tempo, e uma vez aconteceu uma coisa, gente, pesada, que foi o seguinte: nós fomos estavam com esse grupo fazendo visitas a comunidades carentes, e aí dos caras que eu tava interpretando, um dos senhores ali, ele chegou pra mim, pro meu marido, e falou assim: o negócio é o seguinte, eu tenho uma história que eu já me envolvi com coisas ruins, já fui preso, e eu me recuperei. Eu sou uma pessoa que eu dou palestras, eu falo para pessoas que têm esse problema, e eu quero ir em lugar tal para falar com fulano de tal. Gente, eu vou tentar falar de uma maneira para que eu não seja bloqueada aqui. O negócio é o seguinte: o que esse cara queria era ir numa comunidade carente, pesada, da Baixada Santista, onde tinha uma mulher, que é o seguinte, naquela equipe, quando a gente fazia esse negócio de ir para escolas públicas, para comunidades carentes, dar essas palestras, e eu ser intérprete desses americanos, geralmente tinha uma equipe de apoio, né?
Então, tinha uma mulher que ela fazia um trabalho comunitário numa comunidade carente, bem perigosa. Então, ela tinha, assim, a permissão para entrar nesse lugar, fazer trabalho com as crianças, enfim. E aí, esse cara queria ir nesse lugar, tá? Especificamente falar com o chefe da comunidade, para contar a história dele e tentar convencer esse cara a mudar de vida. E aí ele falou assim: Luciana e Riva, eu quero fazer esse lance fora da agenda que a gente tem, no dia que eu vou ter de folga. Vocês topam ser meu intérpretes? E aí, gente, fiquei naquela. Eu vou entrar num lugar que é perigoso para falar com uma pessoa perigosa, vamos dizer assim. Mas na hora, gente, eu não sei o que deu na minha cabeça que eu falei: tá bom, eu vou fazer isso pra você. E meu marido falou a mesma coisa. Só que na hora, aquela mulher que fazia esse trabalho nessa comunidade, ela falou assim: não, você não vai. Vai só ela. Porque você tem um perfil de, parece que você é militar, alguma coisa assim. Acho que não tem problema falar isso aqui, né? E não vai ser legal pra você, vai ser perigoso, entendeu? Aí é o seguinte, aí ela falou assim, ó, eu vou ligar lá pro pessoal, tá? E vou perguntar, pedir pra eles falarem lá com o chefe da comunidade, ver se autoriza a entrada de vocês. Fui pra casa, e aí quando foi tarde da noite, ela ligou e deu ok. Gente, pensa se eu dormi direito aquela noite. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou me enfiar? O que eu fiz? O que eu fui falar pra esse cara que eu vou? Bom, conclusão, gente, eu fui. Aí eu lembro que eu peguei uma Bíblia que eu tinha. Eu falei, vou levar essa Bíblia, vou carregá-la aqui. Porque sabe aquelas histórias de gente que às vezes toma, né? Teve uma bala perdida, e o cara tava com uma mochila nas costas e tinha um livro e ficou parado, e o outro que tava indo pra igreja e uma bala perdida também, e ele tava com a Bíblia aqui, ficou, eu falei, de repente já, né? Gente, nós fomos. Quando chegou lá, escuta o que eu vou falar, a cena que eu vi. Primeira coisa, eu parei meu carro e é interessante porque tinha um lugar de asfalto, né? E de repente parava o asfalto. E aí você via que não, pra lá era só era um chão já de terra batida. E tinha dois caras ali. Como se fosse, ali, gente, parecia uma fronteira. E a gente entendia que ali só entrava quem morava ali ou quem tinha autorização. Beleza, paramos meu carro ali no asfalto e aí eles já tinham sido avisados que nós íamos chegar. Chegou esse americano que queria falar, uma outra americana, uma senhora com ele. Aliás, Riva, sabe o que eu vou ver? Se um dia porque eu ainda tenho contato com esse americano pelo Facebook, eu quero ver se ele vem dar uma entrevista aqui. Bater um papo com vocês e ele contar essa experiência da visão dele e contar outras experiências. Pensei nisso agora. E essa mulher que fazia esse trabalho social lá dentro, tá? Então ela podia entrar e sair dali. Beleza. Entramos, começamos a caminhar nessa rua, eu com a Bíblia aqui, né? Corajosa! Eu com a Bíblia aqui, assim, segurando, andando assim, né? Uma rua longa, tudo assim, barraco de madeira, essas coisas assim, casas de madeira, né? Aí eu olho assim, tinha um cara com binóculo olhando a gente. Eu pensei, meu Deus, a gente está sendo observado. Beleza. Primeira parada da gente. A gente foi na casa de um cara, porque essa mulher falou assim, que trabalhava lá. Olha, tem um rapaz aqui que a mãe dele pediu para você ir lá. Falando pro cara. Pediu, você pode fazer uma oração, conversar um pouco com a família. Por quê? O filho dela deu uma neura dele, né? Ele tava meio assim, entendeu? Comeu, bebeu alguma coisa, tava muito doidão, ele deu um tiro no próprio pé. Será que pode falar isso aqui? É verdade, né? Acho que não vão. Ele deu um tiro no próprio pé. E ele está lá na casa e aí ela quer que faça oração. Bom, conclusão, fomos lá. Eu quando eu vi essa história, eu fiquei, nossa, me borrando, né? De medo. Me borrando de medo. Fui, entramos lá. Aí, e eu de intérprete, tá, gente? Eu de intérprete, nada mais que isso. Eu não tinha que falar nada, era só interpretar
Aí o cara, ai, olha, a gente tá aqui, eu falando inglês. Ó, a gente tá aqui, a fulana, vou chamar ela de Maria, tá? A mulher da comunidade lá, que fazia trabalho. A Maria falou que teu filho tá doente, tal. Aí conversou com ela, aí o cara tava deitado na cama, ele tava dormindo, ele não tava bem, ele tava com o pé enfaixado, tudo. E aí os caras conversaram com ele, fizeram oração pelo rapaz, o rapaz ainda tava meio doente, meio grogue ali e tal. Conclusão. Aí foi a primeira, eu falei, ufa, passou, né? Aí falou assim, bom, agora a gente vai na casa do fulano que manda ali, tá? Gente, a gente andou, aí virou um lugar lá, e virou... Olha, quando você pensava que não acabava mais, a gente entrou num labirinto e já estamos nas palafitas. Quem não sabe o que é palafita? São aquelas casas que elas são, aqueles barracos de madeira construído que em cima da água, tá? Mas a água que eu tô falando é um mangue. Só que antes disso, aliás, a gente passou na casa de uma senhorinha muito fofa que quis receber a gente ali da comunidade. Ai, gente, queria que a gente tomasse café, Coca-Cola. Pessoa maravilhosa, abraçou a gente, enfim. Tá bom. Depois chegou na hora de ir na casa daquele cara, eu falei, aquele labirinto, vai. Gente, no último lugar lá, chegamos na casa do manda-chuva. Beleza. Aí, primeira frase que esse cara, o americano, eu nunca mais esqueço, a gente tava sentado no sofá e o cara não queria, ele tava no quarto. E aí conversamos com a mãe dele, com a esposa dele, e o cara mandando, chama ele lá que eu quero falar com ele. E o cara tava dormindo, gente. Era tipo assim, 10, 11 da manhã, o cara tava dormindo. E o gringo insistindo, chama lá, eu quero conversar com ele e tal. E eu pensei, meu Deus, não vai dar certo, porque o cara tá dormindo. Quem que gosta de ser incomodado quando tá dormindo, gente? Eu não gosto, ninguém gosta. Conclusão, na terceira vez vem o cara. E eu nunca mais esqueço, vem o cara, e eu sentada junto com o cara... Com o americano, né? Vou chamar de John, tá? Eu sentado com o John, ali a gente levanta e o cara vai até encontro do manda-chuva. Aí ele fala assim, fala pra ele que eu sei quem ele é, o que ele faz, e é por isso que eu tô aqui. Aí eu... É o quê? Como? Você quer o quê? Que eu falo o quê? Fala pra ele que eu sei quem ele é, que eu sei o que ele faz, e é por isso que eu tô aqui, porque eu quero falar com ele. Aí eu, então, ele falou, o Riva tá rindo, ele falou que ele sabe quem você é, que ele sabe o que você faz, e é por isso que eu tô aqui. Aí o cara, certo, tá, vamos sentar aqui. Aí o cara sentou, enfim, conversou com o cara, falou, olha, eu já tive uma vida assim, eu já tive preso, eu não sei o quê. Cara, você pode mudar de vida, você é um cara novo, você lá. E o cara, olha, gente, graças a Deus não deu nenhum piti. Aceitou tudo numa boa, convidou pra tomar um café, perguntou se queria um café. Aí, daqui a pouco veio o irmão do cara. O irmão do cara sai, que também acho que tava dormindo, tava uma cara de sono. E aí fala assim, aí levanta tudo de novo. Aí a gente levantou do sofá pra cumprimentar o cara, tem que ir atrás, né? Aí o americano deu um abraço no cara. Aí eu fui também, dei um abraço assim no cara, né? Porque é intérprete, né? Enfim. Aí o cara fala assim, tudo bem, fulano? Aí ele, como é que você chama ele? Eu chamo fulano, mas me chamam de bambu. Aí eu, será que posso falar essa aqui? Fala, né? Me chama de bambu. Aí eu, bambu, porque tu enverga, mas não quebra. Eu fiz uma piadinha pro cara, ops. Aí eu pensei, começou a rir e tal. Enfim, gente. Aí depois tem outros detalhes, mas saímos dali. Quando a gente saiu, que a gente entrou no carro, todo mundo desabou no choro. A mulher que fazia o trabalho na comunidade, a americana, o americano, e eu não conseguia. Eu fiquei, gente, parecia que eu tinha tomado uma tijolada na cara. Eu fiquei assim, sabe? Porque foi uma coisa muito pesada, gente, sabe? Foi muito pesado, mas assim, então... Eu tenho história pra caramba, galera. Eu tenho história pra caramba. Então, vamos pra última aqui, vamos ter, né? Indo pro final. Aí o pessoal fala assim, que nem deixa eu ler aqui que a moça me mandou há 3 dias. Faz um vídeo de apresentação, seu nome, onde você trabalha. Trabalho no meu curso online, eu tenho o meu curso online de inglês, tá, pessoal? Quantos irmãos e irmãs você tem? Onde você mora? Moro em Dorset, na Inglaterra.
tá? Eu tenho 2 irmãs, uma mais velha, uma mais nova, eu sou a do meio. Eu sou aquela que não manda em nada, né? A mais novinha é a mais mimada, a mais velha manda em mim, né? Hoje em dia ela fala comigo como se fosse uma mãe, né? Ela dá os conselhos, tudo, enfim. Mas eu sou a do meio. Sou casada, tô casada com o Riva, que tá aqui atrás. Gente, e vou terminando com a última pergunta que me fazem. É fácil aprender inglês? Gente, não é fácil aprender inglês, mas é simples aprender inglês. Como assim? Por exemplo, lembra que eu falei aqui da minha pulseirinha, né? Que eu vou perder, não, vou eliminar esses 20 quilos que eu engordei aí. É fácil emagrecer? Não, mas é simples. No sentido assim, se eu seguir uma metodologia, ou da nutricionista, ou alguma coisa, né? Existem várias metodologias para você poder perder peso. Se eu seguir como uma receita de bolo, eu vou emagrecer. Então, eu vou te dizer que para o inglês é a mesma coisa. Ele não é fácil aprender, mas é simples. Se você pegar um curso, um professor, uma pessoa que te pega ali pela mão, que te apresente uma metodologia e você vá do começo ao fim, não tem erro. Você vai aprender. Porque é o que eu sempre digo. Se eu aprendi, se meu marido aprendeu, se meu irmão aprendeu, se meu filho aprendeu, se tantas pessoas que eu dou aula aprenderam e continuam aprendendo, então eu vou te dizer que não é fácil, mas é simples e você pode. Yes, you can. Sim, você pode. Ok? Então, eu te agradeço por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Bye! See ya!